bom dia. Live sobre por que a criança não gosta de estudar. Por quê? Deixa eu já fixar isso, né? Por que a criança não gosta de estudar? Em muitos casos, por que a criança odeia estudar? Isso acontece. Por que a criança odeia estudar? Não sei se eu posso botar essa palavra tão forte aqui no Instagram, né? Será que eles não vão... Será que o Instagram não vai ficar chateado com isso? Por que a criança odeia estudar? Tá. Ó. Muito bem. Live de por que a criança odeia estudar. Tô gravando aqui também. Muito bem. Muitos casos, né, de crianças que não gostam de estudar, não gostam mesmo, tipo, odeiam, né? Ah, eu odeio estudar. Quando a criança fala que odeia estudar, né? Prefere ficar só no celular, prefere ficar só fazendo outras coisas, jogando videogame, prefere fazer qualquer outra coisa menos estudar, que estudar é uma coisa chata. E aí tem toda aquela questão de, a criança não quer ter responsabilidades, ela acha que estudar é ruim porque ela é uma criança mimada, sabe? Porque ela é preguiçosa, então eu tenho que ensinar ela a fazer as coisas na marra, ela tem que fazer mesmo não gostando, porque a vida é assim que funciona e tudo mais, tem toda essa narrativa, né, em relação a isso. A criança não, muitos pais acreditam realmente que a criança não precisa gostar de estudar. Ela só tem que fazer porque é o dever dela. Assim como ela não precisa gostar de arrumar a cama, assim como ela não precisa gostar de arrumar a bagunça do quarto, lavar a louça, ter responsabilidades, né, que uma criança pode ter. E aí essa crença ela tá baseada num senso de utilidade que a criança precisa ter, né? Ah, não, minha criança não vai ser uma pessoa inútil, ela vai fazer mesmo não gostando, porque é assim que a vida funciona, e tá certo, é uma crença muito boa, assim, de se manter. Mas em relação ao estudo, tá? Existe sim a possibilidade da criança gostar de estudar, tá? E inclusive é muito melhor que isso aconteça. Por quê? Porque veja, a criança, que a maior parte das crianças elas não gostam de estudar, né? A maioria das crianças não gosta de estudar, é uma minoria que gosta. Então, se você consegue fazer com que o seu filho goste de estudar, ele vai fazer parte dessa minoria que vai ter uma vantagem competitiva muito grande, né, no futuro em relação tanto em relação a empreendimento quanto em relação ao mercado de trabalho, né? Mas aí veja, por que a criança não gosta de estudar então? Eu sempre falo, é uma frase que eu sempre repito muito, que nenhuma criança nasce odiando estudar, tá? Bem-vinda, Jéssica. Fique à vontade, tá? Se você tiver alguma dúvida em relação a como fazer a criança gostar de estudar, quiser perguntar, pode ficar à vontade, tá bom? Tô falando aqui por que a criança não gosta de estudar, esse é o tema de hoje, tá? Seja muito bem-vinda. Então, por que meu filho não gosta de estudar, né? Por que a criança não gosta de estudar? Como eu falei, sempre repito, é uma frase que eu sempre falo e sempre vou falar. Nenhuma criança nasce odiando estudar. Se a criança não gosta de estudar, essa aversão pelos estudos foi construída de alguma forma. Da mesma forma que essa aversão foi construída, ela pode ser desconstruída, né? E uma crença pode ser colocada no lugar, um apreço pelos estudos pode ser construído no lugar disso. E aí eu quero apresentar para você agora, se você não me ouviu falando sobre isso, que é uma coisa que eu falo bastante, é sobre o princípio psicológico da associação. Não sei se você já ouviu falar disso. O princípio psicológico da associação funciona basicamente assim, tá? Não vou ser muito técnico aqui, vou explicar da forma mais simples possível, tá? Tudo aquilo que a gente associa com coisas boas, a gente tem a tendência de gostar, tá? E tudo aquilo que a gente associa com coisas ruins, a gente tem a tendência de não gostar.
E aí eu vou dar o exemplo da chuva, tá? Imagina que está chovendo lá fora, e aí você está em casa, né? Você está dentro da sua casa, você está em segurança, você está no seu dia de folga, tá ali, sei lá, perto de uma lareira, tomando um chocolate quente, assistindo um filme ou uma série, tá? De conchinha com a pessoa que você gosta, né? Debaixo do cobertor, no sofá ali, com, sei lá, um chocolate quente, comendo uma pipoca. Gente, nesse cenário, a chuva está associada a vários estímulos de segurança, né? Conforto e tudo mais. E aí, todos esses estímulos positivos associados com a chuva fazem a gente gostar da chuva, certo? Então, o princípio psicológico da associação atribuiu um significado positivo para a chuva através da associação dessa chuva com estímulos positivos. Da mesma forma, se está chovendo lá fora, mas você dessa vez você está na rua, você entortou a chave de casa, está tentando entrar, não consegue, né? Tá se molhando mais ainda, você está com fome, com frio, tinha um monte de roupa no varal que você, né, tinha lavado e agora vai ter que lavar tudo de novo, porque ficou na chuva molhando. Você não esperava aquela chuva, então veja que a chuva agora está associada a vários estímulos de desconforto, de frustração, de coisa ruim, né? E aí todos esses estímulos negativos associados com a chuva faz a gente não gostar da chuva. Então, a mesma chuva que antes era maravilhosa por causa da associação positiva, agora passou a ser um tormento terrível por causa da associação negativa. E é exatamente a mesma coisa que pode acontecer com o estudo. Por que meu filho não gosta de estudar? Então, basicamente, o princípio é esse: a associação. Quais são os estímulos que estão sendo associados com o estudo que fazem a criança não gostar de estudar? Já parou para pensar nisso? Uma das coisas também que eu sempre falo é que o momento do estudo precisa ser um momento de segurança emocional. Ou seja, a criança não pode sentir medo, ela não pode sentir vergonha, ela não pode sentir tensão. Ela precisa perceber que aquele momento do estudo é um momento onde ela pode ficar tranquila. E por que isso é importante? Não sei se você já ouviu falar sobre lobo frontal e tudo mais, né? Partes do cérebro, mas quando nós estamos sob tensão, o aprendizado não acontece. A gente não consegue relaxar, a gente só consegue estar em modo de ataque e defesa ao mesmo tempo, né? Então, se a gente está nesse modo de ataque ou defesa ao mesmo tempo, a gente não consegue raciocinar, a gente não consegue absorver informações e tudo mais. Então, o momento do estudo precisa ser um momento onde a criança se sente segura para, por exemplo, errar muitas vezes, né? Para tentar várias vezes a mesma coisa, porque se o estudo tiver associado a vários estímulos negativos, por exemplo, a cobrança, vamos lá, de ficar pressando a criança, ela não vai conseguir gostar desse momento, né? Então, o que faz uma criança não gostar de estudar? O que faz ela odiar os estudos? É o acúmulo repetido de vários estímulos negativos, né? Vários estímulos negativos com o estudo que fazem ela não gostar do estudo. Ela vai, por associação, construir uma crença ao redor do estudo. Estudar é igual a coisa ruim. É assim que ela vai ver, tá? E aí tem outra coisa interessante que constrói essa aversão pelos estudos, né? Que é a crença da criança em relação ao erro. Isso é muito interessante também. A crença da criança em relação ao erro, né? O que leva uma criança a acreditar que errar é uma coisa ruim? Muitas vezes é a mesma coisa que leva um adulto a acreditar que errar é uma coisa ruim, né? Tem uns vídeos, não sei se você já deve ter visto esses vídeos assim, de bebês, né? Que aí tá, sei lá, o pai ou a mãe, né? Tá com o bebê no colo. E aí ele tá com a mão assim na cabeça do bebê, né? Protegendo e tal. Aí ele chega perto de uma porta assim e bate com as costas da mão na porta. E aí depois começa a fazer assim, começa a fazer carinho no bebê, né? Não, desculpa e tal. Como se a criança tivesse batido, mas na verdade ela não sentiu dor nenhuma. Então ele bateu com a mão e depois começou a fazer carinho nela e começou a consolar como se ela tivesse batido a cabeça e sentido dor e tal. Não, desculpa, tá, não, tudo bem, vai passar e tal. E a criança, por mais que ela não tenha batido a cabeça, ela começa a chorar. Já viram esse vídeo, não? Quando eu vi esse vídeo as primeiras vezes, né, eu pensava assim, nossa, mas eu achava que isso era uma manhãzinha da criança para ela receber atenção, né, do pai, da mãe e tal. Eu achei que era um desejo de acolhimento, né? Inclusive teve um vídeo eu associei com um vídeo assim, direto do Jack Chan, que ele estava falando sobre uma experiência dele, né? Que ele estava contracenando com um grande ídolo dele, que era o Bruce Lee.
Ele tava contracenando lá e aí numa hora, eles estavam fazendo cena de luta e aí o Bruce Lee uma hora acertou ele sem querer, né? Ele machucou mesmo. E aí o Jack Chan disse que sentiu uma dor muito forte. E aí ele. Só que daí, como eles estavam na luta ali e tal, eles. Na cena, né? Tava filmando, o Bruce Lee continuou atuando, continuou naquela posição assim, de que. Não sei se ele era o vilão, se ele era o herói, não sei, né? Mas ele continuou atuando. Continuou atuando, mesmo o Jack Chan sentindo a dor ali. Então, por dentro, no caso, o Bruce Lee depois, né? Fiquei sabendo que por dentro o Bruce Lee tava assim, nossa, machuquei ele, viu que machuquei e tal, e ficou muito mal, só que ele continuou a cena. Continuou sendo profissional e o Jack Chan também ficou ali, né? Sentiu a dor e tal. Tava montando, só que sofreu de verdade. E aí, o que aconteceu depois? Quando o diretor gritou corta, o Bruce Lee imediatamente foi correndo, foi voando em direção ao Jack Chan pra consolar ele. Ah, não, tá, nossa, como é que tá? Me desculpa e tal, foi sem querer e tal, né? E o Jack Chan disse que naquele momento que ele tava sendo consolado pelo Bruce Lee, ele já não tava mais sentindo tanta dor, a dor já tava passando já. Mas ele continuou atuando, assim, começou a fingir dor, né? Porque ele tava sendo consolado pelo maior ídolo dele. E ele tava adorando aquilo. Nossa, tô sendo consolado pelo meu ídolo aqui. E ele ficou fingindo dor para receber esse acolhimento, né? Aí aconteceu isso. E eu achava que isso era exatamente a mesma coisa que acontecia com esses bebês. Porque aí chega o pai ali, bate a mão em algum lugar, né? E fica fazendo carinho, e o bebê, eu achava que o bebê tava fazendo mãe e tal, mas na verdade, depois estudando e lendo mais, né? Eu vi que os bebês, eles não sabem o significado de muitas coisas, eles estão aprendendo tudo, eles não sabem o significado das coisas, né? Então, como é que eles se identificam quando uma coisa é perigosa ou não, quando uma coisa é ruim ou não? Eles identificam isso através da reação do adulto. Então, por exemplo, ele estava ali no colo do pai, né, ou da mãe, e aí eles batem a mão na porta, e eles ouvem o barulho e eles não sabem se aquilo é bom ou ruim. E aí, dependendo da reação do pai ou da mãe, eles identificam, não. Aí, então, por exemplo, quando ele viu que o pai e a mãe teve aquela reação, eles sentem isso, né? Viram que é uma. Esse barulho aqui eu não sabia o significado, mas pela reação do meu pai e da minha mãe, eu identifiquei que isso aqui eu tô correndo perigo. Identifiquei isso, e aí por isso vem o choro. Tanto é que depois também tem um outro vídeo de um menino, né? Que tá se despedindo do pai, assim, era num trem, tava ele pela janela do trem e o pai tava do lado de fora. E aí tava esse menino no trem, sentado na janela, e a mãe tava filmando. E aí o pai tava fazendo um monte de brincadeira e tal, assim, eles estavam se despedindo, o trem ia começar a andar e o pai ia começar a correr junto e tal, e fazendo um monte de coisa engraçada, assim, pro filho rir. E aí o filho tava rindo e tal, só que quando ele olhava pra mãe, dava pra ver no áudio do vídeo que a mãe tava chorando. E aí aquela criança começou, tu via nitidamente, assim, que aquele menino tava começando a ficar confuso. Porque de um lado ele tava olhando o pai dele super feliz, fazendo um monte de coisa legal, engraçada, e daqui a pouco ele olhava pra mãe e via que a mãe tava chorando e ficava, ué, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui, sabe? Ou seja, ele aprendeu, ele estava reagindo àquela situação de acordo com a reação do adulto, tá? Então, por que isso é importante, tá? A criança aprende a ver o mundo conforme o adulto mostra para ela, tá? Então, por exemplo, assim, se ele tem várias evidências, né, de que sei lá, a mãe tá toda hora cobrando, ou o pai tá toda hora cobrando, vamos lá, a gente falei pra tu fazer isso, que isso começa, essas reações, né, que os pais têm, que as mães têm em relação ao erro, né, esse era o ponto, em relação ao erro. Se o pai ou a mãe vê o erro como uma coisa ruim, a criança também vai ver. Tá, mas o que significa ver o erro como uma coisa ruim? O que significa isso? Muitos adultos, apesar de tudo, do tempo que a gente está vivendo, porque assim, não é, muitas coisas não são óbvias para todo mundo, tá? Mas eu espero que um dia seja. E aí, por isso que eu estou falando sobre isso, tem muitas pessoas falando sobre isso, né? Inclusive eu indico o livro Mindset, que ele trabalha muito esse tema, porque facilita demais a vida das pessoas, facilitaria a vida de todos esses adultos, né? Para eles mesmos. Para eles mesmos. O erro em relação ao conceito de aperfeiçoamento de habilidade, ele não é uma coisa ruim. O que acontece? Muitos adultos entendem o próprio erro
como uma evidência de que eles são insuficientes, de que eles são incapazes, né? Então, por exemplo, se eu tentei começar alguma coisa aqui e já vi que não sou bom, significa que eu sou muito ruim nisso, eu não sirvo para isso, então eu vou parar de fazer isso. A vontade deles é desistir. Eles não gostam de... Tem até vários memes sobre isso, né? Eu detesto o processo de ser iniciante em alguma coisa. Eu queria já começar sendo bom. Existe a possibilidade de tu começar sendo excelente em alguma atividade? Por exemplo, eu vou aprender a nadar. Existe a possibilidade de eu começar já voando? Só se a pessoa for, sei lá, muito talentosa, um gênio nisso. Mas o normal é a pessoa começar não sabendo fazer as coisas e ir aprendendo aos poucos, né? E ir melhorando aquela atividade, né? Mesma coisa, a pessoa começa na academia. Ninguém começa, sei lá, erguendo, sei lá, 60 quilos de uma vez só. A pessoa começa erguendo aqueles pezinhos coloridos ali de fisioterapia, de 1 quilo ali, 1 quilinho e tal, começa assim, e ela olha para aquelas outras pessoas, nossa, essa pessoa levanta 60 quilos e eu tô aqui com 1 quilinho, 2 quilinhos só, nossa, eu sou muito ruim. A pessoa que acredita que o erro, né, no caso, aqui eu estou explicando sobre o conceito de dois tipos de mentalidade, né? Eu já falei sobre isso aqui. Que é a mentalidade fixa, né? Que ou eu sou bom ou eu não sou. E a mentalidade de desenvolvimento, que é a pessoa, eu sou ruim agora, mas eu vou desenvolver, eu vou melhorar nisso. Eu vou começar a atividade para ficar bom. Não é porque eu sou bom, né? Eu não vou fazer isso porque eu sou bom, porque eu sou forte. Eu vou fazer isso porque eu sou fraco e vou ficar forte. Vou estudar isso porque eu não sei isso e vou ficar bom nisso. Eu não sei, é muito forte dizer assim, eu sou burro nisso. Eu vou começar isso aqui porque eu sou burro nisso, mas vou ficar inteligente nisso. Mas basicamente é assim que funciona, né? Todo mestre já foi um desastre. Toda pessoa já foi iniciante, né? Todo mestre já foi um iniciante nessa área onde ele é especialista, tá? Então, por que é importante que o adulto veja o erro como uma coisa que faz parte do processo, né? Por que é importante que o adulto internalize o conceito de aperfeiçoamento, ao invés de o conceito de mentalidade fixa, né? Ou eu sou bom ou eu não sou. Acredita no talento. Por que é importante que o adulto internalize isso? Porque se o adulto tiver essa consciência, ele vai conseguir transmitir isso naturalmente para a criança, né? Lembra que eu falei que a criança começa a enxergar as coisas com base no que o adulto vê também, conforme o adulto vê? A criança absorve as crenças do adulto, em relação a muitas coisas, e em relação ao mindset também, a mentalidade, né? A mentalidade que ele tem em relação a alguma atividade que ele vai fazer, alguma coisa que ele vai aprender, né? E aí eu quero trazer também uma coisa muito interessante, que é um conceito, né? O conceito de ampliação da zona de conforto. Ampliação da zona de conforto. Normalmente a gente sempre fala, nós estamos fora, tem que sair da zona de conforto, né? Um conceito muito interessante é ampliar a zona de conforto constantemente. Porque, primeiro, né? Eu vou primeiro exemplificar e depois dizer a importância disso. E onde isso pode aplicar nessa questão da criança gostar ou não de estudar. Imagina, a zona de conforto tem uma... Não sei se eu vou conseguir fazer um desenho, vou fazer assim mesmo. Ó. Assim, aqui a zona de conforto é desse tamanho, sua zona de conforto é desse tamanho. Então, dentro da sua zona de conforto estão as habilidades que você já tem, tá? Que é a habilidade de falar, de ler, escrever, sabe? Você já sabe, sei lá, se você sabe dirigir, por exemplo, você já tem essa habilidade dentro da sua zona de conforto, que é dirigir. Então, você já dirige, né? Pensando em outras coisas, não... Tá? Mas aí assim, ó, para ampliar a zona de conforto, então o que você tem que fazer? Fora da sua zona de conforto estão as habilidades que você ainda não tem, tá? Dentro da sua zona de conforto são as habilidades que você domina e fora da sua zona de conforto estão as habilidades que você quer dominar ou que você gostaria de dominar ou que você precisa dominar, tá? Por exemplo, se você começa num emprego novo, as habilidades necessárias para aquele emprego novo estão fora da sua zona de conforto. Então você vai ter que sair da sua zona de conforto e se desafiar, né, enfrentar um novo. E uma vez que você domine essa nova habilidade, né, essas novas habilidades que você precisa para executar o seu serviço, agora aí você não faz isso de maneira automática, agora essa habilidade faz parte da sua zona de conforto, ou seja, você ampliou sua zona de conforto. Então essa ampliação constante da zona de conforto é o que mantém você em movimento, em crescimento, em desenvolvimento, né? E é muito legal. E aí, tá, então vamos dar um exemplo aqui. Dentro da sua zona de conforto, como eu falei, estão as habilidades que você domina, e vamos dar um exemplo aqui, fora da sua zona de conforto está a habilidade de dirigir, que você não tem. Vou dar um exemplo só, tá?
Digamos que você não sabe dirigir. Então, se você quer aprender essa habilidade nova para ampliar a sua zona de conforto, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que se desafiar. Você vai ter que sair da sua zona de conforto, enfrentar o novo, né? Enfrentar o medo do novo, né? Que o medo do novo é o pesadelo de muita gente. Aí, beleza, chega lá no primeiro dia, aí o instrutor chega para você e fala, ó, hoje a gente vai aprender a arrancar o carro, tá? Então, beleza, você vai aprender a arrancar o carro. Aí você chega ali, aí ele começa a explicar para você, ó, aqui embaixo tem 3 pedais, o da direita é o acelerador, o do meio é o freio, o da esquerda é a embreagem, e aí para arrancar o carro você pisa o pé esquerdo na embreagem, coloca o pé direito no acelerador, coloca a embreagem, né, olha só, ele está explicando detalhadamente para você. Você pega a embreagem, bota para a esquerda, para frente para engatar a primeira, aí você tira o pé esquerdo e bota o pé direito no acelerador e vai tirando o pé esquerdo ao mesmo tempo que vai colocando o pé direito e tal, você vai acelerando devagarinho e tal. E tem que ser devagar, porque se você tirar muito rápido, o carro vai afogar e tal, vai apagar o carro. Aí olha só, ele está explicando um monte de coisa e aí você não sabe nada, você está ali, tá assim, calma aí, peraí. Eu nunca vou aprender isso aqui, né? A pessoa já pensa assim, nossa, é muita coisa, eu nunca vou aprender isso aqui. Você reparou que sempre que você vai aprender alguma coisa assim, muito, né? Você sempre acha que é muita coisa. Sempre que você vai desenvolver alguma coisa, você sempre acha, nossa, isso aqui é muita coisa. Parece que eu nunca vou pegar isso, né? E essa sensação é muito interessante que as pessoas se acostumassem com isso. Porque se as pessoas se acostumassem sempre com esse sentimento, elas estariam sempre em movimento. E também, se esses pais ou mães, né, de filhos que estão passando por isso agora, eles também teriam essa tolerância, porque veja, um instrutor, né, usando o exemplo de dirigir, tá? Um instrutor, ele tá, para ele dirigir é uma coisa muito simples, ele faz isso pensando em outras coisas já. Mas para você que está começando, como eu falei, parece muita coisa. Quando você vai ajudar o seu filho na tarefa de casa, também aquelas matérias ali para ele parece muita coisa e para você é uma coisa óbvia. Tanto é que você quer acelerar, tá? Vamos lá, isso aqui, como é que tu não sabe disso? Vamos embora. Você não está acostumado com esse processo, né? Você não está acostumado com esse processo de esperar ele raciocinar, chegar na conclusão sozinho e tal. Então você quer acelerar. Então, a pessoa que está em constante ampliação da zona de conforto, ela sabe do desafio que é. Então, a pessoa que está sempre se desafiando, ela tem mais compaixão da pessoa que também está se desafiando, né? E aí é muito interessante, porque daí você já começa a dar outra visão para os erros, porque daí o erro ele faz parte do processo de aprendizagem, certo? A gente precisa errar, né? A gente precisa errar para aprender as coisas. Claro que dentro do conceito de aperfeiçoamento de habilidade. Algumas coisas a gente não precisa errar para aprender, certo? Sabemos disso. Dou sempre o exemplo do fogo. Se outra pessoa bota a mão no fogo e se queima, a gente não precisa botar a mão no fogo para aprender que o fogo queima também, né? Mas, outro exemplo, dentro do conceito de aperfeiçoamento de habilidade, se você quiser aprender a nadar, por exemplo, você tem que ir para a piscina, não é outra pessoa nadando que você vai aprender aquilo ali, certo? Da mesma forma, você quer aprender inglês? Você tem que errar várias vezes, você tem que passar pelo processo de esquecer a mesma palavra várias vezes, de se sentir, nossa, eu sou muito. Né? A pessoa sempre traz para a identidade, né? Nossa, eu sou muito burro. A gente nunca deve trazer para a identidade, não. Eu estou enfrentando dificuldade nisso. E é completamente natural isso. Eu ficar esquecendo várias vezes a mesma coisa, é assim que o processo de absorção de informações acontece. A gente precisa de muita repetição para aprender determinadas informações, né? E às vezes a gente vai aprender coisas muito depois, assim, depois de repetir muito tempo mesmo, né? E aí, se a gente tem essa consciência de que faz parte, né? Se a gente está acostumado com esse processo de aprendizado e sabe o que é assim, então a gente tem essa leveza, né? A gente consegue transmitir essa leveza para a criança também. E essa leveza é muito importante, porque se essa leveza não existe, né? Se é sempre um peso, se é sempre uma cobrança, não, tu precisa de resultado, tu precisa tirar, precisa ir bem na prova e tudo mais. Se tem esse peso, isso é uma das coisas, é um dos estímulos negativos que fazem com que a criança não queira, né, construa a aversão pelo estudo, né? Lembra que eu falei, por que a criança odeia estudar? Por causa dos vários estímulos que acontecem ao redor do estudo que fazem ela
construir aversão pelo estudo. E muitas vezes essa aversão pelo estudo pode se transformar também em aversão a você. Porque veja, isso é interessante, porque isso é até meio perigoso, porque veja, se ela começa a construir aversão a você, né? Eu sempre falo assim, a criança ela vai, sei lá, decorar as coisas para a prova, vai decorar ali um monte de informação e tal, e não sabe se vai bem na prova ou não. Mas o importante é, depois que ela fizer a prova, depois ela não vai mais usar aquele conhecimento, ela vai esquecer de tudo aquilo. Mas o que vai ficar sempre é a experiência emocional que ela viveu do seu lado. Ela vai ficar sempre lembrando disso. Né? A memória que vai ficar vai ser a memória emocional. Né? Então, se você conseguir, se você faz dessa experiência, se o adulto faz sem perceber, né, a experiência do estudo um momento terrível, um momento infernal, né, na vida da criança, é disso que ela vai lembrar. Ela não vai lembrar, tudo bem, eu fui bem ou mal na prova, ou lembrei de tal matéria, ela vai esquecer da matéria. Ela vai só lembrar dessa relação com você. E aí, eu sempre digo também que o estudo ele é uma oportunidade de criar conexão com a mãe ou com o pai, né? Você tem essa oportunidade, esse privilégio de criar conexão com seu filho através do estudo, né? Através da sua presença, né? Fazendo o estudo com ele, mas não só presença. Presença que cobra, presença tensa. Aí você vai estar construindo, na verdade, distância e aversão. Distância, né? Você vai estar ativamente construindo desconexão com você. A sua presença precisa ser com tempo de qualidade, né? Então a presença tem que ser aquela presença positiva, onde não existe esse peso de cobrança, porque realmente não precisa desse peso. Esse peso não precisa existir. Estudar não precisa ter sofrimento, né? Porque muitos adultos pensam assim, não, o sofrimento é o que forja uma pessoa, é o que forja a maturidade. No estudo isso não precisa acontecer, entende? E se acontecer, inclusive pode ter várias consequências negativas dessa crença, né? De que ele precisa ter sofrimento para aprender. Outra coisa que pode construir essa aversão pelos estudos é que a criança acredita que os avanços dela não importam, não fazem diferença. A criança olha, a criança acredita que tudo que ela faz ali, que ela consegue avançar e tal, não importa. Tudo que ela fez de bom ali durante as tarefas de casa, né, não tem importância. E é interessante, por que será que a criança acredita nisso? Parou para pensar nisso? O que você acha? Por que você acha que a criança olha os avanços e não vê importância? O que será que pode estar acontecendo? Essa é uma pergunta muito reflexiva que vários pais e mães, eu acho que todos deveriam fazer essa reflexão, essa pergunta. O que leva uma criança a acreditar que o que ela faz de bom não tem importância? Muitas vezes elas acreditam nisso porque elas foram condicionadas a acreditar nisso. Lembra que eu falei que a criança aprende a ver o mundo através do olhar do pai ou da mãe? Se ela acredita isso a respeito dela mesma, muito provavelmente, sem perceber, né, o adulto pode estar fazendo com que ela acredite nisso. E eu digo que é sem perceber porque é realmente a intenção do pai ou da mãe não é que o filho sofra. Ele faz isso, a gente sempre pensa, tem aquela frase cérebro, né? Não, eu estou fazendo isso pro teu bem, eu te cobro pro teu bem, porque eu me preocupo com o teu futuro. Eu sou rígido assim, eu sou uma pessoa militar, é uma cobrança militarizada mesmo, tem que fazer, né? Que pune pelo erro, que pune pela improdutividade, que pune por não executar a tarefa. Então, essa punição, né, essa coisa militarizada, aí isso vai colocando esse peso, né? Tudo isso é com boa intenção. Mas, veja, tem consequências muito ruins, né? Isso tem consequências muito ruins, tanto na performance da criança, quanto na relação que ela constrói com o estudo. Também em relação ao futuro dela, né? Porque aí acaba acontecendo justamente o efeito oposto que o pai ou a mãe quer. Ele está fazendo tudo isso para que o filho tenha um bom futuro e ele pode construir a aversão pelo estudo que vai prejudicar o futuro dele, né? Então, por que a criança acredita que os avanços dela não importam? Muito provavelmente porque cada avanço que ela tem não existe nada de comemoração, não existe nada, né? Não existe uma manifestação do pai ou da mãe em relação a isso, né? Bom,
eu acho que todo mundo já viveu isso, eu também já vivi isso na minha infância, né? Todo mundo já deve ter passado por isso em algum momento, né? De falta de validação. Nossa, tu fez uma coisa, se esforçou bastante ali e tal, e. Ah, tá, legal. Ou nem isso, né? No caso, teve a cobrança de dentro, tu vai fazer isso aqui, olha só, vou te passar isso pra fazer, que tu vai ter que fazer. E aí, quando a criança não faz, quando a criança faz, tá, é isso aí mesmo. Tá, agora a próxima coisa, tu tem que fazer isso aqui. Então, veja, os dois extremos, existem dois extremos, né? A punição pelo erro e a recompensa pelo acerto. Recompensa pelo acerto ainda é bem menos pior, né? Porque você está recompensando o acerto, mas também existe só, né, um perigo do excesso, né? A gente não pode, no caso, só recompensar pelo acerto, porque também a criança depois pode ficar dependente disso para fazer as coisas, né? Mas a celebração, né, pelo acerto é uma coisa que precisa acontecer. Tá, mas a celebração não é uma forma de recompensa? Sim, mas é uma forma de recompensa muito mais natural, né? Muito mais saudável. Porque daí você está celebrando com ela. E a celebração precisa acontecer. Precisa existir a celebração, porque daí a pessoa. Você está ensinando para o seu filho que o que ele fez de bom tem valor. Tem valor. É muito importante que ele veja isso. Se ele vê que cada coisa boa que ele faz tem valor, isso constrói a motivação. Aí veja, nós já estamos entrando no campo da construção de apreço pelos estudos. Né? Então, a, a gente estava falando sobre o que leva uma criança a odiar os estudos? Os estímulos negativos. Então, se você celebra cada avanço dele, você está ajudando a construir essa questão dos estímulos positivos, né? Você está produzindo estímulos positivos para que ele construa esse apreço pelos estudos. Tá? Então, basicamente é isso, né? O que leva uma criança a odiar estudar? Espero que, só para fazer um resumo rápido aqui, princípio psicológico da associação. Basicamente é isso, tá? O nome parece técnico, mas a explicação é bem simples, né? Acho que você deve ter acompanhado o raciocínio. Não é difícil de entender. E a gente às vezes percebe coisas óbvias, né? Nossa, mas isso é uma coisa tão óbvia, que nem eu dei o exemplo da chuva. Claro, se a chuva estiver associada a vários estímulos positivos, a gente vai perceber ela como uma coisa boa. Se estiver associada com estímulos negativos, a gente vai perceber ela como uma coisa ruim. E a mesma coisa pode acontecer com os estudos. Tendo isso em mente, é uma coisa que às vezes passa batido, porque na correria, né? A gente tem que fazer um monte de coisa, então passa batido. Mas eu espero que tenha ficado claro esse pensamento. E é isso. Até a próxima. Vai ser na terça-feira. Até mais.